E aí, gente, tudo bem? Vou esperar aqui o pessoal entrar, porque hoje eu vou receber aqui o Flávio Micani. Ele é fundador do grupo 365 e a gente vai bater um papo sobre como os pequenos e médios negócios podem se preparar para sobreviver a esse momento, né, de isolamento social e, obviamente, impacto econômico. Oi, pessoal. Estou aqui esperando a galera entrar, esperando o Flávio entrar também e já falando qual que vai ser o assunto desse nosso bate-papo. E aí eu espero que dessa vez a gente realmente consiga falar sobre coisas que são operacionalizáveis, sabe? Porque, cara, falar das grandes empresas e o como elas estão se preparando para esse momento de crise, isolamento social, isso é muito fácil, elas têm fluxo de caixa para isso, né? E se a gente for parar para pensar, as empresas brasileiras não têm nem um mês de caixa para poder sobreviver, não chega nem a 27 dias, se eu não me engano. E, cara, sem previsão de retorno, é meio desesperador. E é óbvio que como a gente tem... Tô aqui esperando o Flávio, tá, gente? Deixa ele entrar, ele ainda tá no horário... que aí eu convido, mas eu tô aqui contextualizando sobre o que a gente vai falar. E aí pensando que essa galera não tem fluxo de caixa nem para sobreviver um mês, imagina como tá sendo o desespero para poder se adequar sem saber. Oi, Flavião, chama aí para você entrar com a gente. Pronto, acho que eu chamei ele aqui, vamos ver. Vamos ver. Tá conectando. Aê! E Deixa eu aí, só. cara? Tranquilo. E aí, galera? E aí, Não Ju? tô te Galera do ouvindo. Thai Five. Não tá me ouvindo? Alô, alô? Alô, alô? Não tá me ouvindo? Ah, agora eu tô te ouvindo. Agora eu tô te Ah, ouvindo. então beleza, então beleza. Boa. Tô aqui esperando o pessoal entrar. E enquanto isso, eu tô contextualizando aqui o que a gente vai falar e tal. E aí eu acho que seria legal a gente começar se apresentando, né, bicho? Porque tem gente que não me conhece, tem gente que não te conhece, tem gente que entrou aqui porque você convidou, então bora aí. Vamos fingir que a gente Pri- não se conhece. Primeiro você então, né? As mulheres. Poderosa. Ah, muito obrigada, porque, né, você sabe, ainda bem que você sabe que é a gente que manda. É isso Pessoal, eu aí, sou a Ju isso aí. Guimarães, eu sou cofundadora do Five Five Lab, e o Five Five Lab é um laboratório de negócios que acredita e que faz conexão entre pessoas, mas estimula o relacionamento e condensa aí, na verdade, condensa é uma palavra esquisita, né? Mas a gente juntou ali várias ferramentas para poder melhorar os resultados dos seus negócios e diminuir seus riscos e custos. E a gente conheceu o Flavião, quer dizer, a gente já ouviu falar dele assim, há uns 5 anos, 4, mas a gente se conheceu de verdade tem menos de um ano, né, Flávio? Foi exatamente isso. É um encontro que já tinha que ter acontecido já há muito tempo, né? Demorou um É. pouquinho, parte da culpa foi minha mesmo, Mentira, não é mas nada. mas foi bom que a gente se conectou. E de lá para cá são vários eventos juntos, várias trocas de ideia. A Ju aí, para quem não conhece, ela é foda. Flavião, você que é, cara, somos todos. A gente mega acredita aqui, eu sei que você compartilha muito disso. Nós somos uma empresa que é super enxuta, né? A gente tem pouquíssimos, para falar a verdade, a gente nem tem funcionários, colaboradores, a gente tem, na verdade, uma rede grande, a gente acredita no poder de execução em rede e no poder da criação. E principalmente momentos como o que a gente vive hoje, que é um momento de, obviamente, crise, porque uma galera não está faturando, que cada vez mais, se a gente foca no nosso core business, ou seja, em qual é o nosso objetivo, o nosso propósito, e busca parceiros para desenvolver todas aquelas coisas que não fazem parte do nosso dia a dia, melhor, porque a gente tem menos riscos e menos custos. E quando a gente se junta, a gente tem uma força muito maior. E eu tenho certeza que você também compartilha dessa ideia, até porque os nossos negócios são, de alguma forma, complementares, né? Não, com certeza, né? Eu acho que o mundo de hoje ele está cada vez mais colaborativo.
Deixa eu me apresentar também, né? Que eu acho que eu não me apresentei ainda. Para quem não conhece, meu nome é Flávio, né? Eu sou o CEO do Grupo 365. A gente é um grupo de pequenas empresas, né? Sendo delas coworking, escola de futebol, principalmente eventos também. E nesse momento de crise, a gente vai começar a falar disso. Das 9 empresas nossas, 8 estão de portas fechadas. Mas aí depois a gente entra mais nesse assunto. Uau! Oh my God! Conta, não, eu quero muito agora, já assim, skipping todas as preliminares, agora me conta que história, que babado é esse? Como é que você está sobrevivendo com essas 8 e não enlouquecendo com as 8 empresas de portas fechadas? Então, vamos lá. Então, até assim, explicar um pouquinho, né? Nosso core business, além do coworking, a gente tem também, mexe muito com eventos. Então, a gente tinha 2 eventos grandes agora para abril, né? Um seria no Taguatinga Shopping e outro no aniversário de Brasília, no Pavilhão do Parque. Um evento aí para 80 mil pessoas. Tudo muito adiantado, muita coisa pronta, muita coisa paga. E por conta dessa crise agora, do Covid, a gente teve que adiar todos. E adiar ainda sem data certa. Então, eventos todos parados. A escolinha de futebol da R9 também, né? Toda suspensa, sem aula e por aí vai. O coworking também, né? Como você sabe, todos de portas fechadas. E a gente tem também lojas de varejo também na área de aquarismo e na área de terrários, também de portas fechadas. Então, assim, agora é uma hora, acho que, de se reinventar, de ser criativo, né? Então, assim, quer que eu já comece a falar agora? Quero, por favor, por favor. Então, Eu vamos vou te lá. fazer algumas provocações e, galera, tá aberto aí, tá? Eu tô aqui olhando os comentários, dúvidas, sugestões, reclamações. Eu vou ser aqui mediadora. Então, até para falar de forma mais geral, né? Eu acho que o primeiro passo para quem está nessa mesma situação de portas fechadas é procurar alternativas para o seu negócio. É possível digitalizar o seu negócio? Você consegue fazer um delivery, você consegue montar um e-commerce, você consegue fazer uma venda de um curso online. Então, nesse sentido, na Cauafish, a gente começou a trabalhar muito forte, coisa que a gente não fazia com delivery. Então, hoje, são rações de peixe e tudo mais que a gente hoje está entregando via delivery. Na Nanogarden, a gente correu para conseguir entregar kits em todo o Brasil, para as pessoas também que estão em casa, nessa quarentena, poderem fazer algo mais além de ficar assistindo Netflix por aí mais. Então, a gente está criando também um workshop agora online para as pessoas poderem montar seus próprios terrários. Então, é uma forma, a gente chama de nanoterapia, né? É uma forma agora das pessoas também relaxarem, né? Terem um hobby aí para poder fazer durante esse período trancado. Na Top Troféus, por isso eu falo, a questão de se reinventar. A Top Troféus, a gente trabalha com troféus e comunicação visual. Sem eventos, não tem premiação. Então, a gente está também parado em termos de troféus. E a gente pensou, o que a gente pode fazer? Né? Então, a gente começou a perceber o movimento do mercado e o que a gente está fazendo agora. A gente está criando, por exemplo, displays de proteção para atendentes que ainda estão em campo. Então, a pessoa tem uma parede de acrílico, né, para evitar saliva de cliente, por aí vai. Então, a gente começou a trabalhar com esse segmento agora. E, mais recentemente, até saiu agora no Jornal Nacional e tudo mais, é um projeto que a gente está ajudando também de confecção das máscaras, né, para médicos. Então, a gente, com a nossa corte a laser, a gente está ajudando também, colaborando nesse projeto. Por isso eu falei assim, tem que estar se Essa é a empresa que está aberta? Você falou fechada. das 9, então, mas das 9, quem que está aberta? A única que está semi-aberta é a agência, né, de forma totalmente home office. Remota. Mas a gente já perdeu alguns clientes também, que nesse momento de crise, geralmente, as pessoas começam a cortar tudo e o marketing, para quem não está vendendo, é o primeiro a ser cortado. Mas aí que eu acho que entra a fase de ser criativo e ser um pouco arrojado. Né? Em relação à agência, também a gente criou agora um plano promocional para desenvolver um e-commerce para as empresas que estão precisando sair para campo, né? E não conseguem. Então, a gente desenvolve hoje um e-commerce em 5 dias, né? Para a pessoa ir com 50% de desconto. É a forma que a gente também encontrou de ajudar quem está empreendendo. Depois também, quem quiser, procura aí, manda o direct, eu direciono para a galera da agência. E deixa eu te perguntar, assim, um dos pontos que eu discuti, na semana passada eu estava conversando
com o Paulo Barros, que é de uma multinacional, ele está nos Estados Unidos agora, ele deu um pouco das perspectivas dele lá e o impacto que teve também econômico, mas também o impacto que teve na dinâmica da empresa deles. Só que uma coisa é o como as multinacionais conseguem passar por essa situação de ficar um mês e meio, 2 meses, quiçá até 5 meses, que é a previsão, com impacto em faturamento e, obviamente, em receita. Eles têm fluxo de caixa e investimento para isso. Considerando que você é hoje head de um grupo de pequenas e médias empresas e que a média aqui no Brasil é de cerca de mais ou menos 27 dias de fluxo de caixa, eu tenho acompanhado um monte de gente com soluções de uberização, na verdade, ou de transformar os seus negócios em take-out, ou então em delivery, ou então levar isso para o digital. Mas, até para fazer isso, precisa do faz-me rir, né? E você tem que tomar uma série de outras decisões em relação a colaboradores, fornecedores, clientes, e que muitas vezes essa galera não tem nem estrutura para poder fazer isso e às vezes não tem grana mesmo, porque até o mínimo você precisa de algum investimento. Queria entender aí, na sua visão, porque você ainda está também em segmentos muito diferentes, o que é real, sabe? O que a gente de fato consegue colocar e o que de fato você colocou na prática nessas primeiras 1 semana e meia, vai quase 2, e como que você pensa que elas vão se estruturar nesses próximos meses e se preparar para um aumento potencial de demanda no pós-isolamento? Bom, vamos lá. Então, eu, na minha opinião, acho que essa crise ainda vai demorar muito tempo ainda. Muito tempo que eu falo 3, 4 meses. Se a gente pegar com um comparativo à China, que começou em novembro e agora estão começando as pessoas a saírem para a rua, mas o comércio em si ainda não se recuperou. Então, por isso que eu falo assim, para todo mundo que vem conversar comigo, eu falo assim, prepare-se para o pior. Se por acaso, né, houver um lockdown só vertical, abrirem um comércio, não sei o que, ótimo. Então você volta tudo à normalidade. Mas eu, como empresário, eu tenho que ter o plano A, B, C, D, e a gente está muito preparado realmente para o pior. E no nosso caso, no caso do Grupo 365, a gente fez exatamente, a gente está pivotando, né, nosso negócio por completo. Na verdade, mudando ele por completo. Então, o coworking agora, a gente está transformando ele em um mercado 365, que a gente vai criar todo um processo, uma logística de delivery para as pessoas. Nossa intenção é o quê? Novidades! Novidade aqui, em primeira mão, né? A gente vai lançar semana que vem. News. Mas já estamos correndo. Agora. Hoje de manhã, né? Até postei no meu Instagram, estava cedinho lá no Ceasa. Como eu falo, é hora de realmente mexer. Né? Muita gente falando, fica em casa, né? Eu concordo também 100%. Só que não dá para ficar 100% assim, vendo que eu tenho 43 colaboradores sobre minha responsabilidade. Eu conversando com vários empresários, vi vários fazendo o quê? Demitindo, dando férias e por aí vai, sem perspectiva nenhuma do que vai acontecer lá para frente. Então, no meu caso, o que a gente fez? A gente se organizou, isso foi uma coisa muito legal, é um negócio realmente mágico que está acontecendo dentro do grupo. As pessoas com condições, tem pais que são servidores e por aí mais, estão segurando a onda e até abdicaram do salário para poder ajudar as pessoas que realmente precisam. Então, assim, está acontecendo... por isso eu falo, eu sou muito um cara de ver as coisas boas nos momentos ruins, né? E esse movimento que eu estou vendo da minha galera, assim, é realmente algo incrível, né? Então, muita gente se doando mesmo, gente doando tempo, doando dinheiro, doando carro, enfim, para fazer o negócio todo rodar. Mas, de novo, a gente está fazendo um negócio com muita responsabilidade. As pessoas que têm contato com pessoas de risco, enfim, têm idosos em casa, estão trabalhando de casa. As pessoas que já não têm tanto esse contato vão ajudar na rua para fazer essa entrega. O que a gente quer fazer com esse negócio é conectar as pessoas. A gente tem hoje, de um lado, pessoas que estão em casa, né, pessoas de risco, famílias inteiras, e, na outra ponta, a gente tem produtores que não conseguem escoar mais suas produções, porque os restaurantes estão fechados, né, para onde eles forneciam, tudo fechado, e pequenos empresários que não estão sabendo o que fazer. Nossa ideia é criar essa conexão, juntar
essa galera, esses pequenos produtores com a galera que está em casa. Então a gente está criando realmente uma espécie de um marketplace local para ajudar essa galera toda a tocar o seu negócio. Claro e como que é que vocês... Desculpa te interromper, mas como é que vocês mapearam esses produtores? Como que vocês definem quem que entra e quem que não entra? Como é que é o modelo desse negócio? Se você puder abrir, claro. Né? Só para dar ideia para quem está assistindo. Não, com certeza. É igual eu estou falando para minha galera, né? A gente está abrindo uma empresa, criando uma empresa totalmente nova, que a gente não tem tanto conhecimento, praticamente do zero e em uma semana. Então, assim, eu sou muito do cara de fazer, né? Eu sei que vão acontecer erros, a gente vai melhorando durante o processo e o momento pede isso. Não dá para eu planejar. Se eu for planejar abrir uma empresa de logística tal em 3 meses, 3 meses acabou já. Acabou, Então, assim, a gente tem que realmente agir muito rápido. Então, a gente vai testar o modelo primeiro, a gente vai fazer compras para as pessoas, porque o que a gente percebeu? Tem muita gente precisando de coisas em farmácia, coisas em supermercados, coisas em açougue, coisas que estão abertas, né? Só que ele tem que entrar em contato com um, entrar em contato com o outro, pagar frete de um, pagar frete de outro. A gente quer ser esse hub centralizador. As pessoas vão fazer todo o pedido com a gente, nossa equipe vai à rua fazer as compras e levar na casa das pessoas com total segurança, todo um processo de higienização. Enfim, né, esse é o nosso projeto inicial. E aí, com o tempo, a gente já tem alguns produtores que a gente já tem da nossa rede de contatos, né, principalmente na área de eventos, a gente tem artesãos, por aí vai, e a gente está começando com eles um projeto de colocar eles dentro do esquema do mercado. Mas ainda é algo muito, muito incipiente, a gente quer que isso realmente ganhe força e as pessoas venham nos procurar para a gente começar realmente a criar uma corrente do bem aí, uma cadeia que rode aí naturalmente. Entendi. Agora eu vou dar um exemplo muito clássico do... Todo mundo já teve uma ideia, né? Mas quem sai na frente é quem coloca a cara a tapa. Semana passada eu estava numa entrevista dando dicas para a galera para poder sobreviver a esse momento de crise. E uma das coisas que eu tinha comentado era que assim, poxa, eu vejo pelos meus pais, cara. Meus pais não têm... Meu pai tem 80 anos, minha mãe tem 75 anos. Eles não têm aquela dinâmica de entrar... de fazer compra online. Ontem, por exemplo, eu fiquei quase 40 minutos explicando para minha mãe como que ela fazia a compra da Nespresso e não rolou, eu tive que fazer por aqui. E aí eu tinha comentado e falei, cara, às vezes toda entrequadra, né, para quem não é de Brasília, aqui a Asa Sul, Asa Norte, eles são bem divididinhos, assim, tem sempre um comércio local e nesse comércio local tem lá uma farmácia, uma padaria, um mercadinho ou uma quitanda, uma lojinha de 1,99, né? De variedades. Falei, cara, por que alguém não cria assim, um hub, pelo menos daquela região, para que os panfleta mesmo, sei lá, deixa um recadinho com o porteiro, com o telefone, para essa galera que não pode sair, muitas vezes não tem família perto, que não vai poder ficar fazendo essas entregas o tempo todo, para eles ligarem e fazerem uma compra só. Genial que vocês estão colocando isso em prática agora, assim, já na Tora Mode. Por isso que eu falo também assim, o momento ele ajuda muito para isso. Imagina a gente fazer isso com o comércio todo aberto. Imagina tanto de coisa que teriam para as pessoas pedirem. Agora não, a gente só tem supermercado, açougue, farmácia. Então facilita o processo. Por isso que eu falo, usar do momento também para adaptar o seu negócio. Então é isso que eu tento passar muito para as pessoas, é realmente um momento de adaptação, é um momento de testes, é um momento de erros e acertos, mas é um momento de ação, principalmente. Né? É igual você falando, muitas ideias, eu estou escutando muita gente falando um monte de coisa, e o que eu mais escuto é, vamos esperar para ver o que o governo vai fazer. Mas não adianta. Quando isso vai acontecer? Né? A hora que fizer, já acabou a crise. A hora que estiver rodando, já acabou a crise. Mas deixa eu te perguntar, como é que você está fazendo nas questões trabalhistas, né? Você comentou que tem 43 colaboradores. E aí, como é que é essa história de mudar a função, de não receber salário? Como é que está sendo esse babado? Então, está sendo uma coisa assim, bem colaborativa mesmo, como eu falei. O nosso pessoal se engajou realmente no projeto e todos estão praticamente entrando como sócios do negócio. Igual eu falei, não existe mais uma relação chefe e funcionário. Esse negócio, eu estou participando totalmente de forma voluntária, né? Eu escutei muitas críticas dizendo, pô,
isso é muito capitalista, você está querendo ganhar, não sei o quê. Cara, eu não vou ganhar nenhum centavo. Na verdade, eu vou patrocinar muita coisa. Compra alguns equipamentos e por aí vai, para poder realmente os nossos colaboradores, a gente conseguir manter todos, né? E terem aí o seu sustento e por aí vai. Por isso eu tô falando assim, a gente está criando realmente uma corrente fora do comum, é extraordinário mesmo o que está acontecendo. E eu estou muito, muito motivado com esse projeto, porque eu estou vendo que as pessoas estão se unindo. Por isso eu falo, em momentos de crise também, tem esse lado que a gente conhece melhor as pessoas. Então as pessoas querem sim participar, as pessoas querem sim doar seu tempo, né, seu trabalho, sua expertise. Então, assim, está acontecendo tudo de forma muito perfeita aí, digamos assim. Problemas vão ter, com certeza, mas... Aí aquela chata, né? Porque o que eu tenho visto, assim, a galera fala, cara, mas eu tenho uma relação seletista, né? Que tem 580 regras trabalhistas que o cara não pode atender o telefone porque essa não é a função dele, isso poderia ser acúmulo de função e daqui a algum tempo me dá um problema. A gente, na rede do Five Lab, e quando a gente, inclusive, estava com todos os outros negócios, a gente teve pouquíssimas relações elitistas, porque a gente não tinha contratos de exclusividade com ninguém, eram todos prestadores de serviço e a gente movimentava negócios para eles. Então, isso também, obviamente, mitigava o risco dos dois lados. Essa é a mesma relação que vocês têm aí, ou vocês têm que lidar com essa questão elitista? Não, aqui também a gente tem tudo prestação de serviço, então a gente não tem tanto problema nesse sentido, né? Mas, por isso eu falo assim, é um relacionamento muito próximo que a gente tem. Isso acho que a gente de coworking, né? A gente trabalha com relacionamento o tempo inteiro, conexão o tempo inteiro, então a gente é muito próximo. Depois eu falo, todo esse movimento que eu estou fazendo em relação a ajudar os colaboradores é dada essa proximidade que a gente tem. A gente realmente cria laços aqui muito mais do que relação patrão-empregado. A gente realmente cria um laço de família mesmo. Por isso que a gente quer ajudar mesmo. E no coworking, vamos voltar para ele. O coworking sempre foi uma alternativa legal para quem não quis investir em uma estrutura física e para aqueles que já trabalhavam de forma remota, mas principalmente porque atende esse novo modelo, né, esse novo padrão de trabalho. Se é que a gente pode falar de padrão, mas essas novas relações. E é óbvio que isso quer dizer que tem uma flexibilidade contratual muito grande. Vocês fecharam as portas, mas perceberam parcerias dos coworkers em termos de não rescisão de contrato e tal? Ou vocês também já começaram a sentir o impacto disso? Então, até agora, a gente ninguém nos procurou nesse sentido, mas a gente se antecipou, né? No início dessa semana, a gente criou toda uma campanha nova que também vai para o ar amanhã, né, que a gente está lançando, é o Pague o que Puder. Hashtag cheio de breaking news dessa live. Então, a gente está lançando a campanha dentro do coworking, é o Pague o que Puder. E a gente vai liberar isso para todos os nossos coworkers com contrato mensal, semestral, anual, enfim. A gente entende que o momento é muito crítico, é um momento de colaboração, e a gente sabe que lá dentro, pelo menos do 365, a gente tem muitos pequenos empresários. A gente está começando um negócio, e esse é o propósito do 365, é ajudar as pessoas que querem empreender a empreender. E a gente entende que esse momento é muito crítico. Então, do nosso lado, né, eu não consegui fazer a negociação do aluguel, por exemplo. Aí muita gente veio me falar, Flávio, mas agora tem a lei, você pode ficar sem pagar, que você não pode ser despejado. Mas agora eu acho que ao lado da gente ser muito mais humano. Né? O proprietário do imóvel lá é um senhor de idade, já que ele é do grupo de risco, a única fonte de renda é esse aluguel, então não dá, exatamente, eu vou continuar pagando. Por isso que assim, da nossa galera a gente está pedindo a colaboração, o que você puder contribuir, e a gente está agora 100% das mensalidades e tudo mais vão ser destinados aos nossos colaboradores. Então assim, é um momento realmente de doação, né? Eu acho que é um momento de juntarmos mesmo e corrermos. Mas vamos combinar aqui, a gente parte de alguns privilégios, né, Flávio? Porque não é todo mundo, e a gente sabe que o brasileiro não tem perfil de investir, e muito menos de ter alguma coisa guardada, um fundo emergencial, seja para a empresa, e muitas vezes não tem nem para dentro de casa, né? Exato. Então, você trouxe aí duas situações que eu acho que são muito importantes e que tem muito a ver com o que a gente prega aqui.
Porque a gente tem que pensar que por trás de todo negócio existem pessoas, né? E essas pessoas têm as suas próprias necessidades, têm os seus próprios desejos e anseios. E um dos pontos que a gente tem batido fortemente aqui, principalmente nessa época de crise, é, cara, de pegar o telefone, liga, já que você não tem ou não tem familiaridade com o computador. Quantos negócios você vê por aí que não tem sistema? Que os caras ainda estão ali, ó, na folhinha e no papel e na caneta. Cara, se você não tem acesso, não sabe mexer, principalmente aquela galera que já está grupo de risco, inclusive, pega o telefone, liga para os seus fornecedores, entende, negocia com eles, né? Tipo, prazos de pagamento. Simplesmente, não, eu acho que não é o momento agora da gente usar as questões legais, né? Sejam elas para não pagar um contrato ou postergar pagamentos de dívidas e tal, mas vamos lembrar que tem seres humanos por trás e vamos tentar entrar em negociações que de alguma forma todo mundo possa cumprir, né? Exato. Por isso eu falo assim, agora a gente mesmo, né? A gente está startando negociações primeiro, cortando coisas relacionadas a governo. Oh. Isso aí a gente vai deixar para depois e tudo mais. Então a gente vai tentando negociar com parceiros, por isso eu falo também, os nossos parceiros hoje estão assim sendo excepcionais com a gente, né? Então acho que por isso eu falo assim, a coisa do, né, você faz o bem, né? A gentileza gera gentileza. E a gente está vendo nossos parceiros também muito compreensivos nesse momento, ajudando a gente também, né? Suspendendo os contratos, pausando contratos, cobrando o mínimo possível só para uma manutenção básica. Então, assim, no nosso caso, as coisas estão acontecendo legal. Mas, de novo, é igual você falou, é realmente pegar a mão na massa e ação. Não tem segredo. Você ficar esperando, vai ficar esperando. Pode ser que aconteça alguma coisa? Pode. Pode ser que o governo invente alguma coisa aí para salvar todo mundo? Pode. Mas quando que vai acontecer isso? Até lá, você vai tá aguentando? Então, assim, é o que você falou, é ação mesmo. Eu vou dar até um exemplo em relação a por que surgiu toda essa coisa do mercado. A gente começou a fazer um brainstorm. E agora? Lascou, né? O coworking está fechado, as empresas são fechadas, e agora? O que fazer? A gente começou a ver o que está vendendo hoje. Álcool em gel. Eu não sei fazer álcool em gel. Eu não posso fazer álcool em gel. Já era, descartado. E a gente começou a ver essas opções de delivery. E eu comecei a estudar. Tenho muitos parceiros por conta de eventos na área gastronômica, que tem restaurantes e tudo mais. E o que eu percebi? O delivery de restaurantes caiu muito. Começou com 15%, já está caindo para 30%, 40%. Então, assim, uma opção que todos os restaurantes estavam vendo e tal, não é opção. Ele ajuda, sim, a você pagar algumas contas, mas ele não vai manter o mesmo faturamento que você tinha antes. E aí que a gente começou a ver a crescente do quê? Das pessoas irem para supermercados, cozinhar em casa. E isso a gente começou a ver. Rappi, no supermercado você vê um monte de gente de Rappi, um monte de gente de outros aplicativos. E a gente começou a fazer uma pesquisa mesmo, ligar para parentes, amigos e tal. Você está fazendo pedido? O que está acontecendo? Então, muita gente me deu feedback do quê? Os pedidos estão demorando 3 dias para chegar. Isso né? é verdade. Então, assim... Eu que estou aqui no meio do mato, então, meu filho, nem chega. Estou falando Mas sério, não assim, entrega. Ponto. Então, a gente vai entregar para você. Por favor, meio do mato, galera, aqui, ó, Jardim Botânico. Vamos entregar para você. Mas por isso que eu falo assim, aí é encontrar essas oportunidades. Até uma coisa mais técnica para quem não conhece. A gente tem o Google Trends. O Google Trends mostra as pesquisas que as pessoas estão fazendo em relação do Google. No Google, as palavras-chave que as pessoas estão usando. Então, se alguém tiver curiosidade, coloca aí no Google mesmo, Google Trends, e aí faz uma pesquisa lá de álcool em gel. Você vai ver o pico que deu agora nesses últimos dias. Você vai colocar delivery, um pico gigantesco. Então, assim, eu fui lá e coloquei coworking, troféu, você vai ver tudo decaindo. Tá, mas aí deixa eu pensar, que outras coisas existem que as pessoas estão procurando? Então a gente viu essa coisa do aumento, pouquinho, mas da galera procurando e-commerce, plataformas de e-commerce. E aí a gente, na agência, deslocou nossos esforços para essa coisa da plataforma de e-commerce. Então, assim, veja seu negócio, veja o que pode ser feito com ele, se dá para adaptar, se dá para virtualizar ele de alguma forma, digitalizar ele de alguma forma, e buscar alternativas e não ficar parado. Né? Acho que essa é a maior questão, não ficar parado. Uma coisa que eu tô dando de dicas, que eu falei, gente, eu demorei para poder meio que sintetizar dicas que pudessem funcionar, tanto para quem é colaborador de uma empresa,
quanto para quem está à frente de um negócio. E aí eu cheguei à conclusão que seriam os pilares, inclusive, do próprio 55 Lab Club, que é um dos produtos que a gente teve, e a gente teve que pivotar. Só que você não sabe disso, mas na semana que antecedeu, na verdade, o decreto do governador, a gente já estava meio sabendo do que ia rolar, e na quinta-feira os meninos pararam de ir para a escola e a gente ia lançar um produto novo, que, obviamente, um dos entregáveis, como a gente é um laboratório de negócios, era o encontro ao vivo. A gente falou, fudeu, como é que eu vou lançar isso agora? Não rola. A gente sabe que precisa desse tete-a-tete aqui, a gente sabe que o olho no olho faz uma puta diferença no estreitamento de relações, e quando você faz isso, você tem impacto significativo no negócio, mas a gente viu que não dava para lançar naquele momento. Cara, em uma semana a gente pivotou absolutamente tudo, inverteu toda a ordem dos entregáveis e, obviamente, isso gera custo, né? A gente também teve que fazer e se adequar a algumas mudanças. E aí eu me toquei que os pilares desse produto, que é o 55 Lab Club, e que deram base, inclusive, para a nossa empresa, são dicas que eu acho que funcionam para todo mundo nesse momento, não só de crise, mas inclusive depois, que é a história de protagonismo, que é fazer o que você falou, tipo, olha para dentro do teu negócio, olha para dentro de si e entenda por que que você escolheu trabalhar nessa empresa, o que que você quer fazer por ali, ou por que que você escolheu empreender nesse segmento. Qual é o tipo de experiência que você quer levar para o teu cliente, para o seu consumidor. Porque na hora que você para pensar nisso, normalmente vem algum insight do que fazer. Depois é você trabalhar com perspectivas, porque não adianta você partir de uma ideia sua sem falar com quem está à sua volta. Então, realmente, cata o telefone, ou então pega um e-mail, usa qualquer ferramenta possível para entender se aquilo que você teve de ideia tem fit com os outros, com as outras pessoas que estão envolvidas. E depois, bicho, é partir para algumas preliminares, assim. Você não precisa fazer planejamento, mas você precisa minimamente ver se tem aderência. Então, você não pode simplesmente pegar todas as suas fichinhas e jogar naquele pote achando que você vai ganhar na loteria com uma alternativa só. Porque às vezes pode ter um momento de... um problema de timing, como aconteceu com a gente, né? Sim. E aí essas preliminares, assim, cara, o que você pode fazer com o menor custo possível para poder testar essa sua ideia? E isso eu acho que funciona para qualquer um nesse momento, mas funciona também depois, porque se Deus quiser... esse período vai servir para a gente entender que é mega possível, sim, trabalhar em rede, ou seja, você não precisa ser especialista em tudo, mas você precisa se relacionar, não é só se conectar, mas se relacionar com pessoas que te complementam para que a gente consiga fazer com que a cadeia toda tenha uma experiência legal. E eu acho que muito do que você falou aqui hoje é o exemplo real de todos esses conceitos que a gente tem trabalhado nos últimos meses. Não, é isso mesmo. O que eu fico vendo também agora, Ju, a gente tem uma coisa que a gente reclama o tempo inteiro que a gente nunca tem, que é tempo, né? Então a gente tem tempo para organizar nossas ideias, olhar para o nosso negócio de forma diferente, porque uma coisa é você olhar no corre do dia a dia, outra é você olhar agora que está tudo o caos parado e tal, então você tem tempo para analisar melhor seu negócio. Então preparar para o depois, né? E se você não tem o luxo de parar totalmente, esperar acontecer, é mão na massa. É o que você falou, é correr atrás, fazer acontecer. Eu vou dar um exemplo. Você falou de pivotagem de negócio. Até hoje, de manhã, às 6 da manhã, nosso modelo de negócio do mercado seria montar um mercado de fato físico lá no 365. A gente já tinha preparado toda... Aí a questão que você falou, olhar para o seu negócio e ver o que você consegue aproveitar do seu negócio. Então, o que a gente tem mais tem é mesas. Então, colocamos nossas mesas todas lá para fazer as bancadas, preparamos todo um procedimento, a gente que usa sistemas, então a gente criou todo um processo dentro do Trello para fazer todo um acompanhamento no telão do nosso auditório. Peraí, um parênteses, Trello está sendo mega campeão em todas as lives. Com certeza. Então, por isso que eu falo assim, a gente tem muita ferramenta que a gente usa só para os nossos dias no nosso dia a dia, que ela serve para muitas outras coisas, né? Então, a balança que eu tenho para pesar os pedidos na Top, eu levei lá para o espaço,
para a gente poder fazer isso. As embalagens que eu tenho do espaço, que estão paradas agora, eu já paguei por isso. A gente vai usar nessa delivery. Então, por isso eu falo, é se adaptar. A gente está gastando muito pouco dinheiro, a gente está usando com o que tem. É ser criativo mesmo, né? Ó, a gente recebeu uma pergunta aqui. Vocês acham que o cenário do mercado vai mudar após essa fase do Covid-19? E o mercado tem chances de retroceder ou não? O que você acha, Flá? Eu acho que assim, vai depender muito do que as pessoas vão fazer agora. Que nem eu falei, se as pessoas ficarem esperando demais, vai chegar num momento que vai virar uma bola de neve tão grande que mesmo com o fim do Covid, as coisas vão demorar demais para voltar. A gente tem ainda um público que ainda tem dinheiro, principalmente ainda, a gente falando de Brasília. A gente essencialmente é servidor público, que está em casa trancado, com dinheiro recebendo, e que quando isso tudo acabar, lógico que não vai ser de imediato, ainda vai ter um momento de insegurança e tudo mais, mas quando isso acabar de vez, vai ter muita gente procurando entretenimento. Então, no caso dos eventos, eu acredito que os eventos vão acontecer, vão ser bem legais, vai ter uma movimentação que talvez não tivesse anteriormente. Então, assim, eu acredito muito que se você tiver sobreviver a isso aí, se você passar por tudo isso bem, lá na frente você vai conseguir colher isso bem. Mas, de novo, são achismos, né? Eu não sei quanto tempo isso vai durar. Eu não sei quanto... Se a gente falar de 3, 4 meses, pô, muita gente vai quebrar nesse caminho, muita gente vai sofrer de depressão nesse caminho. Então, assim, é um pouco complicado a situação. Deixa eu ver sua opinião. Ao meu ver, assim, é claro, a gente tem uma economia que ela é movimentada por pequenos e médios negócios. A gente já sabe que a galera não tem fluxo de caixa para poder segurar mais do que um mês. Então é evidente que a gente vai ter impacto sim com a galera perdendo grana, ou perdendo emprego, e perdendo o emprego, obviamente, você tem aí a redução de poder de consumo e acaba virando uma coisa cíclica, mas não é a primeira vez que a gente está passando por isso, entende? E nesse cenário, eu acho que tem alguns poucos que conseguem se reinventar e eles, ó, agora, né, a gente está com isolamento social e depois do isolamento social, é óbvio que alguns outros segmentos vão impulsionar e vão gerar empregos para essa galera que acabou perdendo no pequeno e médio varejo, por exemplo. Então, assim, retroceder... Claro, eu acho que a gente provavelmente não vai recuperar em um ano, né? Pensando em economia como um todo. Eu percebo nas grandes empresas e até no próprio governo uma corrida para se adaptar a um novo cenário de relações de trabalho. E é um dos pontos que eu vou começar a falar na semana que vem, que é a diferença entre trabalho e emprego. Eu acho que finalmente a gente vai se tocar da diferença dessas duas coisas. E eu acho que nesse momento o empreendedorismo por necessidade, ele tem picos, né? E com isso a galera se reinventa. Então, eu acho que, claro que em alguns segmentos vai retroceder, mas que pode recuperar sim. Mas eu acho que a gente pode ter grandes surpresas com a galera que vai ter que empreender por necessidade e por necessidade por ter que complementar a renda. Mas sim, vai ter uma quebradeira, isso para mim é claro. Não sei se eu respondi, mas agora é hora da promoção. Estão falando aqui, é hora da promoção. Minha bateria de celular estava na rua direto, minha bateria de celular está acabando, tive que tirar o fone para carregar aqui, então vai ter que ser na mão mesmo. De boa. Eu, inclusive, já tomei 8 minutos a mais do seu tempo, porque o papo, né? Se deixar, gente, eu e o Flávio, a gente fica assim o dia inteiro conversando, porque a gente tem um monte de assunto legal para tratar. Mas eu queria que esse papo não vai ser o único, Flávio. A gente vai ter que se falar muito nos próximos 40 dias. Que bom que eu respondi a pergunta e o Flávio também. A gente vai entrar, não sei se vocês já perceberam, mas a gente está entrando em lives toda terça e toda quinta às 5 horas. Olha aqui, ó. Ricardo, quanto tempo! Ó, Ricardo mandou aqui Muitos acordaram para o remoto e para o delivery. Vários negócios já estão sendo recriados agora. O Café e Prosa, por exemplo, que atendia só balcão, hoje está no iFood. Um pequeno café em um prédio comercial. Você vê, não precisa de muito, né? Essa foi uma das dicas que o Paulo Barros comentou na semana passada, que ele falou, as pequenas empresas podem sim
se aproveitar do momento para entrar em contato com os Uber Eats, com os iFoods da vida, porque é claro que isso vai aumentar agora, talvez não substancialmente, mas assim, vai aumentar e pode dar um jeito de sobreviver para esses pequenos negócios. E claro, como o Ricardo também está falando aqui, as escolas tradicionais fazendo EAD. Eu percebo muito isso, tanto das grandes empresas. A gente tem a galera do Offices lá na nossa rede do Five, e eles têm um treinamento mesmo de como implementar a cultura Officeless na sua vida e nas suas empresas. Impressionante como grandes negócios se atentaram agora, que não é simplesmente colocar o cara com uma conexão, tem toda uma jornada mesmo para a galera conseguir produzir de forma remota. Mas mais do que isso, a gente agora, eu acho que tem um estalo, e é muito importante para a implementação da cultura co mesmo, dessa história de trabalhar em rede e de ressignificar as relações de trabalho e emprego. Esse vai ser o assunto da minha live da semana que vem. Eu vou ter um elemento mega surpresa, porque vou trazer uma mulherada foda de mercado, que eu acho que agora a gente precisa, né, Flávio? Flávio fez um evento lá no 365 só para mulherada e foi incrível. E eu queria deixar o convite para vocês. Toda terça e toda quinta a gente está aqui com pessoas reais, com negócios reais que estão sentindo na pele aqui, ó, o que é ter que se adaptar a esse momento. E eu queria agradecer, Flávio, de novo, pelo seu tempo, por se conectar aqui. Adoro falar com você, espero contar com você aqui nas próximas desses 40 dias. Ok, sempre que precisar é só chamar, né? Você chamou, a água parou. Eba! E ó, por favor, também. Delivery aqui no meio do mato, cara. Tô muito isolado. Pode deixar, eu vou te entregar. Vou levar Obrigada. pessoalmente. Eba! Deixa eu mandar um abração pro Ricardinho aí também. Ricardinho, grande mentor aí, cara super fera, super foda também. Ajudou muito a gente também lá no começo. Não, Ricardinho por isso que eu falo, agora é hora de realmente das pessoas se conectarem, pedir ajuda, pedir opiniões. Eu estou fazendo isso o tempo inteiro. Eu tenho uma família que é metade servidora pública, metade empreendedora. E a gente está conversando direto. A gente formou um grupo dos empreendedores para conversar, ver o que cada um está fazendo. Então, de lá... eu não sou família não, mas me inclui nesse grupo, porque os negócios dessa família são muito foda. Não, então, por isso eu falo assim, é hora de realmente se conectar com as pessoas. Né? Eu acho que essas lives também são bem legais, esses conteúdos. É hora também de muita reflexão, muito aprendizado. E vamos juntos aí, que eu acho que passando por isso aí a gente fica mais forte. É isso mesmo. Obrigada, Flavião. A gente se vê. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, galera. Até mais.